Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Nesta aula, nós vamos dar sequência àquilo que nós começamos a falar na semana passada sobre a importância da ética. Então, fique comigo para mais uma aula da nossa Escola de Comunicação. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo dos parágrafos de 20 a 39 do capítulo 8 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas, com o tema da ética. Então, essa é a segunda aula que a gente vai ter sobre a relação entre a ética e a influência e a importância disso dentro da comunicação. Como você sabe, eu estou gravando esta aula no mesmo dia, é uma madrugada de sexta para sábado em que eu perdi o sono. Por isso, eu estou aqui tomando um delicioso samba. Você descobriu o que é samba? Se não descobriu, digite aí no Google. É uma delícia. Vamos lá então. Isso nos mostra algo muito interessante. A discussão moral contemplativa tem seu lugar próprio, que não é o ambiente empresarial. Na empresa, trabalha-se de acordo com o desejo do patrão. Age-se com a razão prática de Aristóteles, visando fazer o bem. Fora da empresa, o sujeito pode gastar seu tempo contemplando. Aquela história de fazer o que gosta é uma pataquada. No trabalho, deve-se ser ético, seguir as normas da empresa. Se você quer fazer o que gosta, acreditando que este é o caminho para ser ético consigo mesmo, ou seja, para ser moral, é melhor que você tenha um negócio próprio e empreenda. Simon, o que está acontecendo? Aí parece que eu perdi o fio da meada. Na aula passada, eu expliquei que a finalidade da ética é a paz social. A da moral é a paz interior. A ética é interpessoal. A moral é intrapessoal. A moral é aquilo que você faz para ficar bem consigo mesmo. Agora, olha que interessante. Nesta aula de hoje, nós vamos ver uma aplicação desse entendimento. Porque na semana passada, eu expliquei para você quando foi e como foi que a ética e a moral se fundiram em termos semelhantes, né? De uma forma que fique fácil das pessoas entenderem como sendo a mesma coisa, apesar de não ser. Eu expliquei que a moral, ela visa o bem-estar do indivíduo, a ligação do indivíduo com a transcendência. A ética, ela tem a ver com a aplicação do seu conhecimento, das suas habilidades, das suas virtudes no dia a dia, tá bom? Então, quando a gente fala assim, o mundo do trabalho tem muito disso, dessa necessidade de dar sentido. Tem uma aula do Clóvis de Barros Filho em que ele fala sobre o maquiavelismo, né? Maquiavel e o mundo moderno. É um vídeo interessante. Dá uma procurada aí depois que acabar essa aula. Termina essa aqui primeiro. E ele deixa claro que assim, o objetivo do trabalho é que o sujeito busque um interesse que não é o dele. Então, quando essa regra do jogo fica estabelecida de forma muito clara, aí sim o sujeito consegue, conhecendo a regra do jogo, trabalhar, né, e alcançar algum resultado para si. Né? Mas quando está faltando isso, o indivíduo fica sempre infeliz. E a causa da infelicidade empresarial, principalmente no caso dos mais jovens, é essa diferença que eu estou fazendo para você aqui. Tá? Se o sujeito não entende a diferença entre ética e moral, ele vai trabalhar e fica frustrado o dia inteiro. Porque ele não entende que na empresa ele tem que fazer a vontade do patrão. A mais-valia lá do Marx se referia a isso, né? Você alugou o seu tempo para o cara. Então, naquele momento, você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que ele quer. Porque você alugou 8 horas do seu dia por X quantia de dinheiro. E ele está multiplicando isso aí. Entendeu? O acordo? Agora, se você quer ser feliz no trabalho, você tem que empreender. Você tem que ter um negócio para você.
ok? Porque aí no seu negócio você faz o que você quiser. Ainda assim existirão as regras do mercado. Percebe? Então não existe assim uma liberdade absoluta nesse sentido, tá bom? Você sempre vai ter que agradar alguém. E nem sempre esse alguém é você. Quando coincide, né, quando casa o seu interesse com o do mercado, aí você pode dizer que você é feliz, né? Mas nem sempre isso acontece. O que eu quero deixar claro é que não é necessário que aconteça para que você se dê bem. Só que este conceito de ética na empresa tem que ser o conceito da ética aristotélica. É uma ética prática de aplicação da virtude visando a boa convivência. Quando você fala assim, eu quero ser feliz no meu trabalho, você está falando de moral e não de ética. No ambiente social da empresa, é preciso ser ético em relação a ela, a empresa. Quando isso não acontece, graças à confusão entre esses dois termos, a pessoa perde a noção do que é particular e do que é público, do que é seu e do que é dos outros. É aquele caso que eu cito sempre nas minhas palestras, né? Um belo dia eu estava saindo de casa para ir para a PUC, era 6 e pouquinho da manhã, abri o portão para tirar a moto, aí uma senhora, Dona Maria, estava passeando com os seus cachorrinhos e o cachorrinho dela estava fazendo as necessidades dele, estava defecando. Eu vou parar de falar bobagem, tá? De falar palavrão nos vídeos. Então o cachorrinho estava defecando na porta da minha casa, na passagem. Eu abri o portão, peguei ele no meio do ato. Eu falei, Dona Maria, tá errado isso aqui, ué. Aí ela deu a resposta padrão, falou, não, mas a rua é pública. Eu falei, mas é exatamente por ser pública que a senhora não pode usar como se fosse particular. É o fato de ser pública que impede a senhora de usar como se fosse seu. Aí no dia seguinte ela levou o cachorrinho para o outro lado da rua, né? Parou de me encher o saco, mas continuou ferindo o bem-estar público. Então é importante você entender essa diferença, tá? Aquilo que é público é ético, aquilo que é particular é moral. Então é interessante você notar essa diferença, porque no mundo corporativo, quando se fala de ética, nós estamos nos referindo a um conjunto de normatizações definidas pelos diretores que regem a convivência de pessoas com diferentes conceitos de moral e que atuam dentro de um mesmo espaço. Se esta visão é utilitarista, pragmática, ambientalista, racional, universalista, naturalista, se o cara é vegano, o cara não importa. Dentro da empresa, ele tem que seguir as regras da empresa. Quando se vive em sociedade e busca fazer isso bem, deve-se deixar de lado o interesse pessoal e começar a buscar o interesse dos outros e não seu próprio valor. Tá bom? Quando você vê lá um corrupto, um sujeito que pega propina, ele colocou o interesse dele acima do interesse da maioria. Então, ele está lá num órgão público para representar o interesse do cidadão, do coletivo, mas aí ele pega uma quantia em dinheiro, tá certo? Na cabeça dele, ele pode achar que aquilo que ele está fazendo ali é para construir uma escola mais rápida e beneficiar o povo. Mas naquele ponto, no ato de pegar a propina, de aceitar corromper-se, ele está colocando o interesse momentâneo, pessoal, acima do bem-estar coletivo. Entendeu o ponto? A ação dele, para ele, pode ser moral. Ele, não, mas está normal para mim. Só que do ponto de vista ético, ele está ferrando com tudo. O conceito de ética empresarial resume-se exclusivamente no interesse do fundador da empresa. Em termos mais simples, um código de ética, ou como alguns chamam de regimento interno, refere-se a como as coisas devem ocorrer dentro do ambiente daquela empresa do ponto de vista de quem manda. A transcendência, a contemplação, a religiosidade
fica por conta do sujeito a hora que ele sair da empresa e chegar em casa, não enquanto ele trabalha. Deste modo, seria razoável concluir que a questão da ética se manifesta em ações quando fazemos o que precisa ser feito, mesmo que para isso seja preciso renunciar a si mesmo. O que a gente já faz quando nos convém, né? Se você precisa fazer hora extra aí uns 3 dias por semana para ganhar aquele dia, né, que é o intercala, né, que é o intervalo entre um feriado e um fim de semana, entendeu? Isso é muito comum no Brasil. Você tem um feriado na quinta e aí você quer folgar a sexta para aproveitar sábado e domingo e fazer uma viagem para o litoral, né? Sul de Minas a galera tem essa coisa de litoral. Então, para o sujeito ganhar o dia de sexta, ele faz hora extra 2, 3 semanas antes. Ele já renuncia ao seu bem-estar para ganhar alguma coisa lá na frente. Quando você aluga 8 horas do seu dia por uma quantia X de dinheiro, você está renunciando a si mesmo. Então, no dia a dia empresarial, não tem por que essa coisa de querer se impor na empresa dos outros. Vai empreender para você, ué. Você quer fazer do seu jeito, você tem que abrir uma empresa tua. Quem age com prepotência dificilmente entende o conceito de ética como arte da convivência, pois tenderá a agir com base na sua própria moral, defendendo que este termo é um conceito subjetivo, de ponto de vista, quando na realidade não é relativo. O fato de sua consciência não o acusar de que seu comportamento é antiético não torna o comportamento aceitável socialmente. É o exemplo que eu dei da propina. Às vezes o sujeito acha que não tem problema ele pegar para ele ou pegar para o partido. Mas o fato de ele achar não torna a ação aceitável. É a excessiva preocupação com a moral, consigo mesmo, que torna a influência tão necessária. Só através de um processo de influência consegue-se garantir ações adequadas do ponto de vista ético. Você que está me assistindo, que atua como líder, se você quer obter sucesso, você tem que ser o elo entre os diretores da empresa e os funcionários de mais baixo escalão. O segredo do sucesso da liderança é ser este elo. Você quer ser um excelente gerente comercial? Você tem que trabalhar com os diretores, com os vendedores. Mas você é o elo. Aí você vai conseguir fazer um elemento de ligação entre esses dois polos. É que o pensamento hoje é tão marcado pela luta de classe que fica aquela coisa assim, o funcionário versus o patrão. Então, o líder empresarial hoje é o cara que faz essa ligação. Na pós-modernidade, a ideia de ética sofreu novas transformações. Quem quer que deseje ser aceito por um determinado grupo, precisa respeitar a ética vigente dentro daquele contexto. Cada ambiente social tem um código de ética. Não compreendê-los faz com que a pessoa os misture. É por isso que quando uma pessoa quebra as regras no trabalho, por exemplo, e é repreendida por seu supervisor, algumas delas respondem: mas nem a minha mãe ou meu pai fala comigo desse jeito. Mas ela se esquece que o supervisor não é seu pai nem sua mãe. As responsabilidades impostas aos pais pela ética do relacionamento entre pai e filho não se aplicam ao relacionamento patrão-empregado, líder-subordinado. O mesmo acontece com a relação professor-aluno, na relação conjugal, na vizinhança e em todos os locais onde as pessoas distintas em sua cultura e costumes convivem. Entender a ética de cada ambiente é essencial para saber se comportar nele. É claro, né? O modo como você trata seu pai e sua mãe não pode ser o mesmo que você quer tratar o seu patrão. Entendeu? Se você age assim, tem gente que fala isso, né? Não, mas eu sou a mesma pessoa em todos os ambientes. Então você está agindo errado, porque você pode beijar a sua esposa de maneira romântica, mas você não pode beijar a sua irmã de maneira romântica. Senão isso aí você está cometendo um incesto. Então cada relação
tem aí o seu jeito. A palavra ambiente aqui tem o sentido de campo social e refere-se ao contexto comum a todas as pessoas que compartilham os mesmos interesses, disputam os mesmos objetos de poder e vivem regidos pelas mesmas regras. Se você tem o livro Habilidade com as Pessoas, eu sugiro que você leia também o livro 4, no capítulo 4, onde a gente vai falar sobre a influência lá, mais especificamente sobre os campos sociais. Nossa consideração sobre a ética e os campos sociais concentra-se, obviamente, no campo social do trabalho, onde este conceito já funciona há um bom tempo. Por exemplo, o que vale no campo social do direito não vale como ética para o campo político. O que vale para um administrador de empresas não é o mesmo que para um psicólogo. É muito simples. Profissionais da área de saúde, por exemplo, eles têm algumas restrições quanto a fazer publicidade dos seus serviços. Tanto é que você vê muito um psicólogo fazer uma entrevista na TV, mas você não vê um psicólogo colocando um outdoor na rua. Por quê? Porque a relação ética de uma profissão com outra é diferente. E isso parece fazer muito sentido. Quem define o Código de Ética dos Advogados? A Ordem dos Advogados do Brasil, né? A ética médica, Conselho de Medicina, e os engenheiros, o CREA, e por aí vai. Cada grupo de profissões tem o seu órgão regulamentador, aquele grupo que define o que é ético para si. Para se jogar o jogo empresarial, é preciso se adequar à regra. Da mesma forma que para ser um advogado é preciso passar no exame da ordem, assim como na publicidade, que exige que um publicitário de prestígio ganhe alguns troféus em Cannes. Troféus ou troféus, hein? É porque aqui está no singular. Bom, a ética destes grupos sociais é essa. Nesta perspectiva, cada grupo social tem mesmo uma ética particular, sendo, portanto, impossível de ter uma definição de ética que se aplique a todos. Como ninguém passa a vida inteira apenas em um grupo social, as pessoas tendem a adquirir uma moral líquida. Elas se conformam, ou seja, pegam a forma do mundo de acordo com o que o mercado precisa. Se a ética do campo social exige que se pague propina para vender mais, o sujeito paga. Precisa ali de uma bola, pagar uma bola para o comprador. Se for falar mal do concorrente, o sujeito fala. Se o esperado é ser promíscuo, muitas pessoas fazem isso. Se é normal rir de piadas sem graça do chefe, a pessoa começa a ensaiar a risada para parecer natural. Tudo isso para se adequar àquilo que o mundo está pedindo, que o campo social está pedindo. Eu vou sugerir para você um texto que é Algumas Propriedades dos Campos, do Pierre Bourdieu. Você acha fácil aí na internet, é de domínio público. Desta maneira, o indivíduo acaba sofrendo a influência do comportamento vigente e perde a noção de moral. Devido à sua falta de habilidade de comunicação, o sujeito não tem um senso de identidade definido, tornando-se facilmente influenciável. Com o tempo, a influência se torna tão grande que o colaborador começa a misturar os valores da empresa com os dele. Você já deve ter visto gente que chega lá no bar, tá tomando uma lá com os amigos e fala assim, não, porque nós vamos expandir a nossa área para a região não sei do que. Mas nós? É nós. Aí você fala assim, mas peraí, você está investindo, está colocando capital também? Não, lá eu sou só funcionário, mas a gente está indo para tal área. Né? Essa necessidade, né, de criar identidade com a empresa. Para muitas pessoas, o trabalho tem esse significado, né? O sujeito não tinha uma identidade definida e de repente passou a ser o João
catador de recicláveis, né? Então a profissão é um elemento de identidade, gerador de identidade, né? É por isso, inclusive, que eu cancelei meu Facebook, né? Porque meu nome de usuário lá era Palestrante Simon Hill. Beleza, só que eu não sou só palestrante. Sou escritor, sou consultor de empresas, sou coach executivo e palestrante. Também sou pai, sou esposo, sou amigo, sou irmão. Então é errado você definir uma pessoa apenas por uma das suas atividades. A pergunta agora é: qual a ética do grupo social a que você pertence? Sem saber isso, é como entrar numa quadra de vôlei para jogar com regras de futebol. Cada campo social tem seu código de ética, sua maneira própria de definir o certo e o errado, o aceitável e o repreensível. A ética dentro de um campo social é um conjunto de regras de convívio daquele grupo. Deste modo, é preciso conhecer as regras do campo social e viver de acordo com elas. Os valores que fazem o sujeito agir desta ou daquela maneira, a moral individual, podem ser influenciados pelo meio a que ele pertence, ou seja, pela ética do campo social. Por exemplo, um vendedor que tenha valores cristãos, um dos valores cristãos é não mentir. Como você sabe, Cristo disse que o pai da mentira é o diabo. Mas aí o vendedor tem um produto que não é lá uma Brastemp. E aí, para convencer o cliente, ele acaba mentindo. O valor pessoal está indo contra, está se chocando com a ética da profissão que ele escolheu. Não estou dizendo que todos os vendedores mentem, mas em alguns casos, se o sujeito não mentir, ele não vende porque o produto é uma porcaria. Considere outro aspecto dos campos sociais. O que faz de alguém um representante legítimo dentro do grupo? Todo contexto social tem uma noção de quem é a autoridade. Na empresa é o diretor. Esta noção de autoridade faz do pajé e do diretor porta-vozes legítimos de um grupo social. Assim, quem deseja se posicionar dentro de um grupo precisa compreender que a noção das pessoas que fazem parte do grupo é que define se ele é uma autoridade ou não. Então não adianta você, por exemplo, ter um cargo na sua empresa e ninguém te vê como uma autoridade. Entendeu o ponto? Ao se posicionar como um comunicador competente, a pessoa se torna uma referência para os demais dentro daquele campo, e isso faz dela automaticamente uma figura de influência dentro dele. Isso equivale a dizer que um comunicador competente é um líder dentro de um campo social. Um médico é uma autoridade no contexto do hospital. Porém, no trânsito, seu diploma perde o valor para o guarda de trânsito, ou seja, a noção de autoridade que torna uma pessoa um porta-voz legítimo num grupo varia de acordo com o ambiente em que ela estiver. Por quê? Porque no trânsito, o porta-voz legítimo, aquele que fala em nome do grupo, é o guarda de trânsito. Muitas vezes tem só o ensino médio. Ah, mas se ele der o Silvio, o médico, o policial, o juiz tem que parar. A noção de autoridade dentro de um grupo social é o que dá ao sujeito o direito de falar e ser ouvido naquele grupo. No contexto empresarial, são os resultados alcançados. Na academia, são os títulos da graduação. Na publicidade, são os prêmios, como o exemplo que eu dei ainda há pouco. O interessante é que cada campo social tem critérios específicos para determinar quem é ou não um líder naquele contexto. Para uns pode ser a competência, para outros são as ligações ou a posição social. A possibilidade de ser coagido ou recompensado também interfere na noção de poder. E dentro de um mesmo grupo, cada uma destas variáveis fará com que as pessoas daquele campo se sintam mais atraídas ou avessas ao líder como um porta-voz legítimo dentro do grupo.
Isso se dá porque o próprio grupo define quem será considerado uma autoridade dentro dele. Ou seja, o sujeito só se torna uma autoridade dentro do seu campo social se ele se apegar à ideologia daquele grupo. Ou seja, a ideologia, que é um código de ética do grupo, leva à noção de autoridade. Entendeu o ponto? Assim, antes de a gente finalizar essa abordagem aqui sobre ética, campos sociais, você já percebeu que eu estou tratando a empresa como um campo social que tem um código de ética particular? Deixa eu te dar um exemplo. Por que no Brasil o professor ganha menos que o jogador de futebol? Porque a ideologia do brasileiro dá ao jogador de futebol mais poder do que ao professor. Só por isso. Então, um ganha 400 mil para jogar bola, para entreter as pessoas, e o outro, para ganhar 2 mil por mês, dá o que fazer, para ensinar a pessoa. Entendeu o ponto? Eu não gosto de falar que professor forma, né? Quem forma é pai e mãe, né? Mas o professor ensina e ganha 2 mil por mês. O jogador de futebol, 400 mil por mês. Aí já dá para você entender qual é a noção de ética, a noção de autoridade do brasileiro. A resposta a este problema dos professores, que aqui no livro eu coloquei de uma forma mais específica, a resposta para esse problema parece estar no motivo pelo qual as pessoas se aproximam do professor e o motivo pelo qual elas se aproximam do jogador. A boa notícia é que qualquer pessoa dentro de um grupo pode se tornar um influenciador e colocar os outros no fluxo da ideologia de um campo social. É uma palestra minha que eu explico que influenciar é colocar o outro no fluxo. Entender qual é o fluxo é entender a ideologia do campo social em que você está. Em todo o campo social, o elemento que possuir o maior número de opções controlará o contexto por jogar habilmente de acordo com as regras do sistema, o que significa influenciar de uma forma que facilite a vida tanto dos diretores quanto dos funcionários, tanto dos dominantes quanto dos dominados, dentro do campo. Pense, por exemplo, em um gerente. O seu papel não é dominar sobre os colaboradores, mas facilitar o trabalho dos diretores. Eu sei que isso parece absurdo, mas não é, tá bom? Olha que interessante. Se você voltar a esse exemplo do professor e do jogador do futebol, você vai ver que dentro do grupo social brasileiro, a noção de autoridade é que o jogador do futebol sempre vai ter preferência num restaurante, por exemplo. Chega lá o Neymar e chega o seu professor, você fala lá que é desgraçado que me ferrou na prova. Não, entra aqui, Neymar. Entendeu a ideia? Porque ele, além de tudo, virou celebridade. Eu vou fazer uma pausa no vídeo, tá? Ele vai cortar daqui a pouco, então vamos conversando sobre esse exemplo. Isso já mostra para você por que a condição de convivência do brasileiro é tão nervosa, é tão estressante. Porque a ideologia do brasileiro, a maneira como ele pensa, está torta. Eu estou falando agora em nível Brasil, né? Por quê? Porque se você não conseguir fazer essa distinção entre ética e moral, entre o que é viver dentro de um campo social com outras pessoas, você vai estar sempre colocando o interesse pessoal acima do bem-estar coletivo. Uma sociedade assim não vai para frente. Bom, então vamos lá, vamos finalizar esta aula. Em síntese, todo campo ou contexto social tem uma ideologia, seu próprio código de ética, a sua noção de autoridade
o tipo de poder que torna a pessoa um porta-voz, uma autoridade legítima, e um jeito próprio de se comunicar, ou seja, uma espécie de jargão daquele grupo. E de acordo com as demais propriedades daquele campo social, esses 3 elementos são fundamentais: uma ideologia, uma noção de autoridade e uma forma de comunicação, que é própria, que é particular. Desde que se conheçam estes 3 elementos, é possível você se posicionar e influenciar de forma ética. Melhorar a sua comunicação talvez seja a única forma de fazer isso com equilíbrio. Mas aí surgem algumas questões que a gente vai tratar na próxima aula. Por exemplo, se uma pessoa se posicionar dentro de um grupo social e adequar-se a ele, será que esse sujeito não está perdendo a espontaneidade? Será que ele não está se tornando um falso? O sujeito vai estar se adaptando ao grupo. Eu entendi o seu ponto, né? Eu falei neste vídeo, nesta aula e na outra, sobre a relação entre ética e moral, em que a ética é o bem-estar coletivo e a moral é o bem-estar pessoal. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando assim, tá bom, mas se eu vou me adequar ao interesse do campo social em que eu convivo, onde é que fica a minha individualidade? Onde é que ficam os meus interesses? Eu vou deixar de ser eu. Aí eu não quero. Bom, se você opta por não querer, você tem que ou montar um negócio para você, que aí você funciona do seu jeito, e quebra a cara até ver que você tem que se adaptar mesmo. Porque toda vez que você brigar contra o mundo, eu vou apostar no mundo, porque a força da cultura é muito maior. Entendeu o ponto? Então, ou você se adequa ao campo social, ou você muda de campo social, ou você muda a si mesmo. Mas, de qualquer forma, a mudança sempre vai partir de você. É você que vai ter que se adaptar. É triste, mas é a verdade, né? O Bruce Lee, aquele lutador de artes marciais, ele entendia que a gente tem que ser flexível. Ele saiu de um contexto e foi fazer sucesso em outro contexto. Entendeu o ponto? Então, muitas vezes, para você conseguir expressar a sua natureza, você vai ter que fazer como o Bruce Lee. Você vai ter que sair de um ponto para ir fazer sucesso em outro ponto. Tá bom? A aula da semana que vem, nós vamos falar sobre a naturalidade dentro das relações interpessoais. E aí a gente fecha esse pacote, né, onde eu falei para você que é possível influenciar com ética e naturalidade. Eu acredito que eu expliquei para você que a ética visa o bem-estar social, enquanto que a moral visa o bem-estar particular. Se você entendeu isso, você entendeu que influenciar com ética é colocar o outro dentro do fluxo, ou seja, dentro da ideologia do campo social em que vocês atuam. Tá bom? E se você compreendeu isso, falta agora apenas entender que é possível influenciar também com naturalidade. Mas esse é o assunto da nossa próxima aula. Assim, eu encerro essa segunda aula sobre ética aqui no nosso curso de comunicação interpessoal. Eu espero que você tenha entendido o ponto e eu quero saber, deixa aqui o seu comentário abaixo dessa aula, abaixo deste vídeo, e para mim vai ser um prazer ler os seus comentários aqui, tá bom? Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta foi mais uma aula do nosso curso de comunicação interpessoal. Um forte abraço, uma ótima semana, tchau!